Bem-vindos, pessoal. Vamos continuar a nossa aula. Na última aula, no último vídeo, a gente falou sobre o processo de GTD. Só para deixar mais claro sobre o processo, lembra que você tem um diagrama esquemático da geração, transmissão e distribuição da energia elétrica. Lembra que a gente fez um exercício na última aula, que só para a gente reforçar mesmo a questão. Aí lembrando que quando você gera, depois a tensão tem que acontecer o quê? Ela sai do gerador, entra no transformador para o lado primário. Aí no secundário a tensão tem que ser alta. Então 1 tem que ser igual a 2, relembrando, né? Fica fácil você analisar, porque o 1 é igual ao 2. Na transmissão, depois que sair do 2, que é no lado secundário do transformador, o 3, o 4 e o 6 ele tem que ser igual, que está na transmissão. Aí depois chega na subestação quinto tábua, por exemplo. Aí na saída do transformador no secundário, no primário é alta. No secundário já é média tensão. Então ó, o 7 vai distribuir para dentro da cidade, 7 igual a 8. E quando chega perto da sua casa, no seu bairro, tem um transformador lá também que vai pegar essa tensão média e vai abaixar para níveis de quê? De consumo menor do que 1000, né? Só para a gente conferir aqui, ó. Então, se no ponto 2 é 13,8, então 1 tem que ser quanto? 13,8. Se no ponto 3 é 750 kV, no ponto 4 também tem que ser quanto? 750. Ó, chega até aqui no ponto 6, ó, que está transmitindo. No ponto 7, que cai para a distribuição, você quer 23 kV. No ponto 8 aqui, ó, do lado da distribuição, só pode ser quanto? 23 kV. Aqui eu coloquei outro exemplo agora, se fosse em Minas é 220, 127. Mas vai colocar aqui 220, 127? Não, na saída do secundário aqui, ó, quanto que é a tensão do transformador? 380, 220. Não tem 127. Então no consumo vai ser 380 barra o quê? 220, que é em outra região, Goiás afora. Aí, quando chega na distribuição, que é o ponto, e esse transformador aqui, ó, vamos voltar aqui para você ver, ó, que está nesse ponto aqui, ó, ponto que é o T3, ó, vou aqui T1, T2, T3. No T3, que está na distribuição, que é esse transformador aqui, ó, então a distribuição primária e a distribuição secundária. Aí, quando chega perto da sua casa, aí tem um ramal, ó, aí tem um padrão de entrada, né? O padrão de entrada é formado pelo poste, né? Pelo medidor. Aí, ó, você tem um medidor, você tem um aterramento, todo medidor está aterrado, o neutro é aterrado, né? Aí do medidor você tem o circuito de distribuição, que vai para o quadro de distribuição. Do quadro de distribuição você vai para as cargas da sua casa, que são os circuitos terminais. Aí tem duas ligações aqui, ó. Tem um ramal de entrada, que é essa ligação que faz do ramal para dentro da sua casa aqui, ó, ramal de entrada. A conexão do poste para o padrão de entrada, o ramal de ligação, é feito pelo funcionário da CEMIG. Se você for funcionário da CEMIG, você vai fazer essa ligação, se não for, você só deixa o padrão preparado para ele, com, com os fios conectados lá, para ele fazer a ligação do ramal de ligação, que é esse aqui, ó, do poste da rede para o padrão de entrada. Só para deixar bem claro para você, a ligação para dentro da sua casa vai depender do número de fase. E aonde que nasce esse número de fase? Lá no gerador, na geração, é formado por 3 bobinas, por isso que gera a fase A, fase B e fase C. A ligação depois a gente vai ver mais tarde, você não precisa ficar preocupado com isso não. Aí a conexão do neutro, por exemplo, sai de uma ligação chamada estrela, quando você conecta os finais da bobina, que é ó, início, ó, A, B e C, e os finais, quando se conecta do junto, nasce o ponto do neutro. Aí a B, C, então essa A, B, C vem percorrendo todo o caminho, né? Aí, ó, depois ela entra no transformador, aqui ó, A, B, C, e sai A, B, C e o neutro. Aí, ó,
fase A, fase B e fase C. Aí, ó, fase. Quantas fases vai entrar na sua casa? Fase neutro e a fase. Monofásico, bifásico, duas fases e o neutro. Três fases o neutro, trifásico. Vou colocar aqui para você ver, ó. Aqui, por exemplo, aqui fase A, fase B e fase C. Então entrou três fases, saiu três fases e o neutro, por causa da conexão aqui, ó. Você está vendo que a hora nenhuma eu te falei qual que é a tensão que está saindo aqui, ó. Porque isso aqui, ó, vai depender da ligação que tem no secundário e da tensão de cada bobina. Não é por fato de ser trifásico, às vezes o cara confunde. É trifásico, para ter 380 tem que ser trifásico. Não. A nível de tensão depende das bobinas aqui, ó. Você vai ver agora mesmo. Aí, ó, com a professora Flávia, você vai fazer as ligações dos projetos, passar os interruptores e tomadas. Interessante para nós isso aqui, ó. Quantas fases vai entrar dentro da sua casa? Uma, duas ou três, ó. Ó, vai entrar uma, duas ou três. O neutro e o terra não vem do sistema, não. Vem do aterramento da sua casa mesmo. Aí, ó, uma casa, dependendo da conta de energia, eles estão mudando agora, não estão vindo mais os parâmetros, né? Que é, eu acho importante você ter os parâmetros em mãos, ó, porque uma casa bifásica, você sabe que em Minas é 220 e 127. 220 o pessoal chama de tensão de linha e 127 é tensão de fase. E aqui, ó, é o máximo e o mínimo de cada tensão que a CEMIG tem que te fornecer. Ó. Em 127 tem o de 116 o mínimo, 133 o máximo, e 220, 201, 233. Por que é interessante saber isso? Aquele famoso 110. Existe 110 na nossa região? Não. Tanto que não existe, porque o mínimo que ela tem que te fornecer é 116. A pessoa fala assim, a tensão é 110, então tá errado. Então, coisa, ou o seu padrão, ou sua energia tem algum problema, ou a CEMIG não está te fornecendo o mínimo da tensão, tá vendo? Isso aqui é um dado importante você saber, na hora que você for fazer a medição, para a gente comparar o padrão da energia, os valores, com a medição que a gente estiver fazendo. Então, a gente chega no sistema, ó, o maior sistema que tem é o sistema trifásico, ó, formado por três fases do neutro e proteção você fez na sua casa, o fio de proteção, que é o aterramento. Aí, ó, é o padrão, ó, 220, o pessoal chama de tensão de linha. Por que é a tensão de linha? Porque ela é formada por volts, né, é formada por duas linhas. E a 127 é uma tensão, mas é formada por uma linha só, do neutro. Então, onde tem uma linha, ó, mas lembrando, ó, o valor depende da ligação do transformador, que em Minas é 220 e 127. Então, qualquer fase, ó, fase, linha, AB, VAB, VBC, VCA, tudo vai ser com a 220. Se você colocar o multímetro aqui, ó, sempre vai dar 220, onde tem potencial, ó. E fase neutra, neutro não tem potencial. Se você encostar o dedo aqui, só um estiver isolado, não toma choque. Aqui também você não toma choque se você estiver isolado. Sapato, você não toma choque apropriado, tudo. O neutro, por exemplo, aqui você não tem potencial. Então, qualquer fase com o neutro dá quanto? 127. Onde tem a proteção com o neutro também dá quanto? 127. Aí eu fiz essas ligações aqui para você ter uma ideia. Por exemplo, você quer ter uma carga trifásica. Quantas fases você liga? 3. Mas está vendo que a tensão aqui, ó, entre as fases é 220? Porque é 220 a maior aqui, ó. Aí, ó, você quer uma carga que precisa de 220. Você liga quantas fases? Independente da fase, você pegar A, B, B, C, C, A, vai dar quanto? 220. Você pega fase com neutro ou fase A, aqui eu peguei a fase A, podia ser a fase B ou a fase C, para dar quanto? 127. Esse é o sistema o quê? Trifásico. Sistema bifásico, duas fases e o neutro e a proteção. Já que eu pedi uma fase, ó, eu não tenho condição de ter cargas trifásicas, são cargas o quê? Preciso só de 220 entre duas fases. Ó, entre duas fases, agora só tem A B mesmo, não tem nem escolha. Então, 220 eu tenho que pegar o AB, e ontem 127 eu podia optar ou fase A ou fase B, mas com o neutro. E o terra também, com a proteção, também dá 127. Esse, ó, não é porque eu perdi uma fase que o padrão mudou, tá vendo? Ó? Continua 220 e 127. Perco outra fase, o sistema passa a ser o quê? Monofásico. Essa questão de ser monofásico, eu tenho intenção de linha, duas fases? Não.
Então não tem condição de eu ligar a carga 220, só 127, ou só não tem opção, é só fase A mesmo e o neutro. E a proteção também, se você medir, também dá 127. Tá vendo que os valores não mudam, mesmo você perdendo as fases e tudo, o padrão continua sendo o quê? Ou 220 ou 127. Lembrando que essa questão de qual o sistema que você escolhe, sistema trifase, bifase, monofase, você vai ver na matéria de projetos de estações elétricas da professora Flávia. Depende da potência, ou seja, da quantidade de equipamento que você tem na sua casa. Aí você escolhe se é trifásico, bifásico ou monofásico. Tá vendo esse padrão aqui? Ó? Vou voltar atrás para fazer um exercício com você aqui agora. Só um outro exemplo. Às vezes você vai perguntar assim, se for 380, tá? Se for 380, é porque o padrão mudou. Ó. Se o padrão mudou, isso aqui, ó, você corta, ó. Vamos supor que você está na outra região, na saída do transformador, é 380, 220. Por que eu sei que é 380 e 220? Depois a gente, quando você estiver fazendo máquina, você vai ver por que está esses valores aqui. Ó. Mas 380 é uma relação matemática, 380 é tensão de linha. Onde é linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Se você pegar a fase de 220 multiplicar por raiz de 3, dá 380. Se você pegar 380 e dividir por raiz de 3, dá a fase aqui. Ó. Isso aqui é a relação matemática. Aí, ó, vamos supor agora, voltando aqui, ó, 380, 220. Se é 380, 220, isso aqui tudo mudou. Não o sistema mudou, mas os valores mudaram aqui, ó. Agora você não tem mais 220 entre linhas, é quanto? A maior, 380. Lembra que a linha é sempre maior do que a fase. Onde que tinha 127, agora não é mais 127, ó, porque não mudou o padrão, agora aqui é 220 e aqui é 220. Aí você pergunta assim, aí o 127? Não, não tem. Se na saída do transformador tem essa relação aqui, ó, de linha para fase, eu não tenho mais isso aqui, ó. Se você montasse essa tomada aqui, eu não daria 220, daria 380. Essa tomada aqui também, que você leva duas fases, também vai dar quanto? 380, né? Onde tem duas fases, não dá 380 agora? E onde tem o 127, na verdade você não tem 127, você tem quanto? Em outras regiões, por exemplo, fase neutra dá 220, é porque do quadro padrão aqui, ó. Você mede fase neutra lá, tá dando 220, é porque a linha é 380. Mesmo raciocínio agora, ó, por exemplo, o sistema agora é trifásico, bifásico. Não é porque perdeu uma fase que aquela relação sumiu, não. Aqui é 380 ainda, e aqui é quanto? 220. Onde tem 220, né? 220, ó. Aqui é quanto? Aqui é 380, e aqui é 220. Aqui essa tomada aqui, ó, é 380, e aqui essa tomada é quanto? 220. Tá vendo que é porque é duas fases só? Você fala, duas fases, não. Você mantém o mesmo raciocínio. Onde tem duas fases, a tensão de linha, 380. E onde tem uma fase só, agora passa a ser quanto? 220. E no monofásico, ó, aqui não é 220. Aqui na tomada também, a conselho já ligou, 220. Porque aqui agora ela não existe, todo jeito, tá vendo? Ó? Dependendo do valor, a tensão de linha aqui, ela existe? Não. Mas aqui, ó, passou a ser quanto agora? 220. Beleza? Qualquer dúvida, você acessa o Google Meet lá para você tirar suas dúvidas. Agora você pode acessar o outro vídeo para a gente encerrar essa parte do sistema de alimentação.